Fala pessoal, bem-vindos ao canal Contraste. Hoje a gente vai analisar aqui o canal do Floriano, Floriano Invest, querido Floriano, que faz um baita de um conteúdo bacana. E o que ele está vendo aqui? A questão do Dirceu, que avisou e falou da sua própria boca que os Estados Unidos vão ficar de olho nas eleições de 2026. E a gente sabe que se rolar direito essas eleições, sem nenhuma interferência corrupta, a gente sabe que quem leva, e não é ninguém da esquerda. Então, senta o pé no peito do like, com muita força, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque aqui a gente sempre traz a verdade, sempre a verdade, porque o brasileiro merece. E a gente está cansado de bagunça nisso aqui, entendeu? Então vamos lá, vamos analisar isso aqui e dar uma olhadinha no que está rolando. Dirceu confirma que os Estados Unidos, o Trump, vão intervir nas eleições de 2026 no Brasil. E ele fala isso com muito pesar, muita tristeza e fala para uma base petista, uma base de esquerdistas. Quem diria que depois de tantas notícias ruins para a direita, viria uma notícia boa, uma notícia que dá esperança, que reacende o fogo da justiça, viria pela boca do chefe do mensalão. O mundo realmente surpreende a gente. Eu vou te mostrar o discurso dele na íntegra. E nesse domingo a gente teve muitas notícias relevantes. Tivemos ataque nos Estados Unidos, infelizmente, ataque na Austrália, em Sydney. Tivemos também protesto da esquerda para sem anistia. Eu não sei se era protesto ou show, porque a campanha que eles estavam fazendo para levar as pessoas para Paulista e para os lugares era sempre venha protestar sem anistia e com não sei quem. Ou seja, sempre um cantor que por acaso foi beneficiado pelo Lei Rouanet em vários shows, mas por coisa pouca, por acaso. E por acaso também, esse ano agora foi recorde de Lei Rouanet, foi mais de 700 milhões. Mas por acaso, tem nada a ver. E o povo realmente foi pra rua pra lutar o sem anistia, não tem nada a ver com shows, não tem nada a ver, tá? E não tem nada a ver que quem puxou isso foi o CUT, esses sindicatos, tá? Esses grandes sindicatos que fizeram essa grande puxada, e não tem nada a ver que essa galera tá recebendo 20, 30 reais pra cada um, não tem nada a ver isso, é só ilusão da minha cabeça, mas beleza. Também tivemos outros pontos muito relevantes. A gente também teve greve dos Correios, na verdade, protesto dos Correios, a greve foi aprovada e deve começar a semana agora, ou seja, se você fez algum pedido nos Correios, na internet, fique tranquilo que ele não vai chegar nem tão cedo. Se não chegar nessa semana agora, só chega depois que a greve acabar. A situação do Brasil, meus queridos, não é tão ruim quanto se parece, porque existe uma grande esperança em 2026. Eu já tinha falado pra vocês que os Estados Unidos e o Trump iriam influenciar nas eleições de 26 e não é influenciar pra ajudar o Brasil, não tem nada a ver com o Brasil, essa grande realidade, e até por isso que eles tiraram a Magnífica do Moraes. Porque não é sobre o Brasil, é sobre a estratégia de projeção de poder dos Estados Unidos para beneficiar os americanos. E na estratégia de poder e de projeção de poder americana faz sentido. E só um ponto aqui, tá? O Trump e os Estados Unidos, o tesouro americano, tirou ali a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Mas assim, eles pediram muita coisa em troca. Então tem muita coisa em jogo. E vai todo mundo continuar pianinho. STF, Lula. Pessoal, ó, tá pianinho e tremendo. Ah, você quer continuar? Quer ter acesso ao seu patrimônio novamente, Moraes? Então tá bom. Então vai ter que ser assim, assim, assado. Acabou. Lula, mesma coisa. Quer livrar a careca sua careca de estimação? Então, meu, vai ter que andar pianinho, vai ter que andar, ó, na linha, filhote, vai ter que me dar tudo que eu quero. Ah, o pessoal tá falando de terras raras, tecnologia, não sei o quê, questão espacial, blá, 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 satélites, se afasta da China, mas não é só isso, tem muita questão ligada a eleições fluídas e sem nenhuma interferência. E existe aquela questão do Bolsonaro também, pô. De diminuir, de aprovar anistia ainda mais. Eu acho que agora o pessoal tinha que aproveitar essa questão das exigências, porque a Magnitsky, ela não foi tirada simplesmente, ah, tá bom, vou tirar. Me dá aí alguma coisa aí que eu vou tirar. Não. Eles têm que aproveitar esse momento para colocar mais coisa na anistia, para tipo, não ser só aquela dosimetria. Tem que ser uma dose gigantesca, tem que ser quase que o plano original da anistia, entendeu? Então bota para aprovar isso e vai ter que aprovar. Faz total sentido eles converterem toda a América Latina para diplomacia e também para o espectro de direita. E é por isso que hoje, por exemplo, outra notícia que eu vou te mostrar, tá tendo a eleição do segundo turno do Chile e tá muito tranquilo, porque existe uma grande certeza que a direita vai ganhar. E aí a gente tem que lembrar, Trump já influenciou diretamente a Argentina, Paraguai, agora o Chile, Bolívia também, tá influenciando Colômbia, Venezuela vai de arrasta para a direita, eles vão ter que ser arrastados para a direita, não vai ser tão soft quanto os outros países. Ou seja, em pouco tempo, todos os países da América Latina vão ser de direita, até o Uruguai vai tender novamente para a direita. E vai simplesmente gerar uma grande prosperidade no nosso continente, pelo que tudo indica. E para isso ele também tem que converter, obviamente, o Brasil. E a conversão já começou, eu já falei isso várias vezes em vídeos para vocês, como que se descobriu a nora do Lula participando de esquema, como se descobriu, como que se vazou os 300 mil reais do filho do Lula, a questão do INSS, o INSS tem mais de 10, 20 anos, como que isso tudo veio à tona?
tudo indica que foi influência dos Estados Unidos. Esses são os testes de intervenção. Eu acho que intervenção foi a palavra que o Dirceu utilizou, mas nem acho que é a melhor palavra. A melhor palavra, para ser mais justo, seria influência. Eles vão influenciar diretamente. Para as falas do Dirceu, a lamentação que você mais vai gostar de ouvir. Presta atenção. Não existe eleição sem participação dos Estados Unidos. Agora, em Honduras, ele apoiou um candidato, levou a Argentina, a Bolívia, o Uruguai, o Equador para apoiar. Então vai ser uma eleição dura, dificílima. E precisa um partido à altura disso. Então daqui até o começo da eleição, nós temos uma tarefa imensa do PT se reorganizar e de nós reelegermos Lula mais uma vez. Porque os destinos do Brasil, não é só nossa, do PT, da esquerda, estão em jogo. Vocês escutaram que ele falou de Honduras, que o Trump levou todo mundo pra apoiar o cara de direita em Honduras. Agora, presta atenção no que tá acontecendo no Chile, caso você não tenha fé que o Trump vai fazer a mesma coisa no Brasil. E presta bastante atenção, não é pelo Brasil que o Trump vai fazer isso. O Trump vai fazer isso pelos americanos, o Trump vai fazer isso porque é uma estratégia do governo dele, uma estratégia americana, de projeção de poder do quintal dele, que ele considera ser a América Latina. Consigo compreender? Quando você espera que ele faça algo por você, aí pode acontecer o que aconteceu com o Magnitsky e você se decepciona. Mas se você entende que ele tá fazendo isso por ele, aí não, aí ele vai até o fim. Consigo compreender? Desde que a gente sabe, o Trump é presidente dos Estados Unidos, ele não é presidente do Brasil. Tá? Então, assim, é óbvio que ele vai fazer pelo povo americano, pelos Estados Unidos. Tudo bem, mas desde que isso faça bem para o Brasil em termos econômicos e políticos, ou seja, políticos, primeiramente, tirar essa esquerda, entrar com a direita, voltar com essa democracia, parar com essa palhaçada de narrativa, falando que defende a democracia e, tipo assim, banindo todo mundo que é de direita, perseguindo tudo. Uma palhaçada que a gente está vivendo, a gente sabe, eles acham, eles vivem numa bolha lá, que eles acham que ninguém está vendo nada. A gente sabe, tipo assim, eliminar isso e, consequentemente, economicamente. Porque, porra, você tem um governo direita e direito, pô, consequentemente, com pessoas ali a fim de trabalhar, a fim de servir o país e o povo, e, pô, deixar o país economicamente e politicamente estruturado para poder receber investimento, para poder fazer com que esse investimento dê frutos para a sociedade e, consequentemente, a sociedade possa ter mais poder de compra e, assim, a gente criar aquele ciclo econômico que faz bem para todo mundo, certo? Menos inflação, imposto mais baixo e mais poder de compra, consumo, para a gente aquecer a economia, crédito mais baixo, para as pessoas poderem ter mais acesso a financiamento, para poder ter mais acesso à alavancagem, principalmente as empresas, né, diminuir ali, para poder ter uma receita, um lucro líquido maior. Então, assim, galera, olha o tanto de benesses, né, de benefícios que a gente ganha tirando um governo que só explora a sua sociedade em prol de pequenas figuras, né, em prol de um careca, em prol de um grande empresário, enquanto que a gente vive num país onde toda a sociedade merece viver bem, entendeu? Então, desde que o Trump passa pelo povo americano e que nos beneficia aqui, cara, tá ótimo. Eu não tô nem aí se ele não é o presidente do Brasil, não é... Se dane, cara. Só faça o que precisa ser feito pra gente varrer a esquerda do mapa e da história desse país. Tem que mudar alguma coisa pra ele não até o fim. Continue, presta atenção. A jornada eleitoral está sendo muito calma hoje no Chile, de forma geral. Foi uma campanha que também, a campanha eleitoral nos últimos meses, não ocorreram incidentes relevantes. Não existe um nervosismo eleitoral nesse domingo, porque o clima geral é de vitória do opositor José Antônio Kast e o clima de que a direita voltará ao poder. A única incógnita é qual que é a margem de votos que Kast terá sobre Janet Jara, que é de esquerda. O direitista Kast é admirador do falecido ditador e general Augusto Pinochet, mas moderou seu discurso nesta campanha eleitoral tentando conquistar eleitores de centro. Algo parecido que aconteceu com a marxista Jara, que nesta campanha adotou um discurso de centro-esquerda para obter os votos dos moderados e até prometeu sair do Partido Comunista se for eleita presidente. Mas vou começar, como citou, com essa provocação que se baseia em questões matemáticas. Esta eleição chilena não é exatamente, concretamente, uma eleição polarizada, porque eleição polarizada mesmo, para valer, foi, por exemplo, a brasileira de 2022, quando Lula teve 48% dos votos no primeiro turno e Bolsonaro 43%. Ou seja, quando dois candidatos, dois polos, e por isso a expressão polarizada, concentram a colossal maioria dos votos. Naquela ocasião, no Brasil, o resto dos candidatos conseguiam juntos 9%. Isso então era um país polarizado. Mas vejamos o caso do Chile. No primeiro turno presidencial, Jara teve 26,8% dos votos e Kast 23,9%. Juntos, Kast e Jara tiveram metade dos votos. Os outros 50% ficaram espalhados em vários outros candidatos. No total, os diversos candidatos das direitas tiveram em conjunto 70% dos votos. Mas nem todos esses votos se transformaram. A direita teve 70% dos votos. Você conseguiu entender a eficiência do que os Estados Unidos conseguiu entregar? Não só foi os Estados Unidos, a esquerda lá fez um péssimo trabalho, mas aqui no Brasil, por exemplo, a esquerda tá fazendo um péssimo trabalho e fez um péssimo trabalho durante décadas e mesmo assim a população não acordou. Se acordou é porque teve algum tipo de articulação, algum tipo de incentivo. E é disso que eu tô falando. Possivelmente vai ser o mesmo método aqui no Brasil. E agora, eu falei pra vocês que eu ia explicar o porquê que o Flávio Bolsonaro perdeu alguns pontos aqui. Ele chegou a bater 15 pontos de probabilidade e agora tá em 12% de probabilidade de vencer as eleições 26. Eu intitulo, eu considero que foi por causa disso aqui, ó.
Se Flávio não decolar, Nicolas aposta em outro candidato da direita. Em conversas nos bastidores, Nicolas Ferreira tem previsões céticas sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro ao Planalto de 2026. Em conversas com aliados nos bastidores, o deputado Nicolas tem demonstrado ceticismo em relação à candidatura do senador Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto em 2026. Em uma rodada de conversa na Câmara, nesta semana, de acordo com relatos feitos à coluna, Nicolas previu que a possível candidatura do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro não pode decolar. Pode não decolar. Nesse cenário, o deputado mineiro avaliou, segundo relatos, que outro nome da direita deve ganhar espaço. O atual governador do Paraná, Ratinho Júnior, que se coloca como possível presidenciável. A grande realidade é o seguinte, ó. O Nicolas tem essa opinião, é a liberdade dele. Ele deixar essa opinião vazar para a imprensa, não acho legal, não acho legal. Ele fez isso de propósito? Não sei. Mas a gente não sabe tudo que o Nicolas pensa. Logo, provavelmente ele sabe esconder o que ele pensa da mídia quando ele quer. E aí eu não achei tão legal ele deixar isso vazar caso ele tenha deixado. Isso também pode ser um boato, muito leve, ele falou pra pessoa que ele confiava e foi traído. Mas isso não é normal. Normalmente você sabe quem vaza e o que vaza, e aí você vaza meio que de propósito. Normalmente no mundo do Brasil é assim. Não tô falando que esse caso foi assim. Mas a realidade é que isso custou 3 pontos percentuais ali na casa de aposta. E eu peguei, e tô falando isso porque foi bem mais ou menos no horário que essa matéria saiu que os pontos caíram, beleza? Então eu observei, eu fiz essa análise. Essa é a minha opinião. Não quero dizer que isso foi com certeza o fator, mas isso aqui não é legal, tá? Isso aqui tem que ser conversa de bastidor e a direita tem que se demonstrar, a galera do Bolsonaro tem que se demonstrar unida com o Flávio Bolsonaro. E aí, beleza, decidiu o Flávio Bolsonaro sair porque as pesquisas estão indicando, porque não tá ganhando. Mas beleza, mas você faz isso tudo nos bastidores. Você não tem que bater, entendeu como tá acontecendo?